Não negue, pelo contrário, reconheça. Galera, hoje eu quero trazer para vocês um entendimento que depois que eu passei a ter não com o racional, mas sim com o coração, quando eu entendi de verdade, mudou completamente a forma como eu enxergo as coisas. E a partir desse momento também mudou a forma como eu me comporto, como eu lido com as situações. E consequentemente o impacto nos resultados que eu venho adquirindo na minha vida são completamente diferentes. Então hoje eu quero trazer para vocês essa dinâmica, uma dinâmica que a gente vive e que a maioria de nós vive de um jeito inconsciente e fica cada vez mais preso nessa dinâmica sem perceber, sem saber que ela existe. Vocês já passaram por algumas situações, alguns momentos na vida de vocês que parece que as coisas ficam meio empacadas, meio emboladas, parece que fica meio emaranhado, parece que tá tudo embolado assim. Vocês às vezes param e pensam assim, cara, mas não foi isso que eu pedi, não foi isso, não era isso que eu gostaria de estar vivendo. Pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal, pode ser com família, relacionamento, pode ser em qualquer esfera da vida de vocês. É olhar e dizer, cara, não é isso que eu pedi, não é isso que eu gostaria de estar vivendo, eu queria estar vivendo outras coisas. Por que as coisas estão emboladas? Por que as pessoas fazem isso? Tudo tem a ver com a gente mesmo. Eu já falei em outro vídeo pra vocês que nada do que a gente está vivendo hoje é diferente daquilo que a gente carrega. Aquilo que a gente carrega, como a gente enxerga as coisas, as nossas crenças, a forma como eu enxergo, a forma como eu lido com as coisas. É reflexo. O resultado da minha vida é reflexo disso. Então, a gente precisa mexer algo aqui dentro, a gente precisa trazer para a consciência alguma coisa que está aqui dentro e que está me mantendo numa dinâmica, está me mantendo numa situação que não é que eu gostaria de estar vivendo, mas por algum motivo eu estou vivendo. Então, eu preciso enxergar alguma coisa que eu ainda não enxerguei. E é sobre essa dinâmica que eu quero conversar com vocês, porque durante muito tempo eu fiquei presa nela. E depois que eu entendi como é que funcionava, caramba, trouxe uma clareza, assim, mas eu já aviso vocês, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. É viver essa dinâmica de verdade, porque é aí que eu digo, não é saber aqui na teoria, é compreender aqui. Depois que a gente compreende aqui, a gente não consegue mais não agir dessa forma, a gente não consegue mais fechar os olhos para isso. E daí tu tem que encarar. Não tem o que fazer. Autoconhecimento não é um mar de rosas. É um mergulho nas profundezas escuras para te trazer algumas coisas para a consciência e começar num processo de entendimento e evolução a partir disso. Então eu já aviso vocês, não é nada fácil, mas é libertador. Vale a pena, compensa. Então vamos lá. A frase é: não negue, reconheça. O que acontece, galera? Muitas vezes a gente carrega algumas coisas dentro de nós, sentimentos, pensamentos, crenças que são difíceis, são dolorosas a gente admitir que a gente carrega, que a gente pensa daquele jeito, que a gente sente daquele jeito, que a gente está sentindo isso, que a gente está enxergando as coisas desse jeito. Caramba, muitas vezes é doloroso porque a gente precisa reconhecer algo em nós que não é tão positivo, que não é a melhor coisa. E aí é que tá. Como é doloroso, como não é legal, como não é bom, como não nos faz bem, a nossa tendência é ativar um movimento de fuga. É não reconhecer, é negar que a gente tem aquele comportamento, é negar que a gente está sentindo aquilo ali. Não, eu não estou sentindo isso. Não, eu não estou fazendo isso. Então a gente nega e o nosso comportamento vai para um comportamento de fuga. Ou seja, eu quero me distanciar disso, eu não quero isso. Vocês já viram acontecer muitas vezes de uma pessoa pegar e falar assim, não, eu não sinto isso, não, eu não penso dessa forma, mas ela tá falando só da boca pra fora, porque internamente ela tá comunicando outra coisa. Exatamente isso, é o nosso movimento de fuga para olhar para algumas dores nossas, para algumas coisas não tão boas. E como a gente faz esse movimento de fuga, galera, a gente não cura isso, a gente não enxerga isso. E a gente fica cada vez mais preso nessa dinâmica. Ou seja, se eu tenho aquele sentimento não muito positivo em relação a alguma coisa, em relação a alguma pessoa, em relação a qualquer coisa, eu vou ficar preso nesse sentimento, porque a minha cabeça, eu tô sentindo isso.
Isso aqui tá preso dentro de mim. Então sempre quando acontece alguma situação, a minha cabeça vai linkar e disparar o quê? O que eu penso, o que eu sinto. E a gente vai vivendo nessa dinâmica, querendo não viver aquilo ali, querendo não sentir aquilo ali, querendo não enxergar aquilo ali, querendo não viver aquilo ali, mas a gente fica vivendo aquilo ali porque aquilo ali tá dentro de nós. E são coisas não muito boas. Não é aquelas coisas... na realidade é meio que uma briga que a gente vive entre o nosso lado positivo de ir, de fazer, de querer, com o nosso lado negativo preso em alguns sentimentos e alguns pensamentos que nos mantém em algumas fases, em algumas situações. Tá, Aline, mas eu não tô entendendo isso. Galera, a única coisa que eu digo pra vocês é reconheçam, sejam sinceros com vocês, por mais doloroso que seja. Então a única coisa que eu digo pra vocês é reconheçam. Sejam sinceros com aquilo que vocês estão sentindo. Vocês vão perceber nas situações e nos sentimentos de vocês. Quanto mais atento vocês estiverem com o que vocês estão vivendo e o que vocês estão sentindo em relação àquilo ali, vocês vão perceber. Quando vocês estiverem fazendo um movimento de fuga de algum sentimento, vocês vão se dar conta quando vocês estão vivendo um momento incongruente entre o que vocês pensam que vocês deveriam estar pensando e o que vocês estão sentindo. E é nesse momento que vocês precisam reconhecer pra vocês: eu sinto isso. Puta que pariu, é horrível, mas eu tô sentindo isso em relação a essa pessoa. Eu tô sentindo isso em relação a essa situação. Eu tô sentindo isso. Cara, eu não deveria, não poderia, não é legal, mas eu tô sentindo. A partir do momento que vocês reconhecerem, por algum motivo vocês vão trazer algo pra consciência. E vocês vão estar mais livres, ok? Sai aquela dinâmica. Sabe? Parece que vocês vão ter um sentimento de ficar mais solto. Vocês vão sair, vocês vão quebrar aquela dinâmica de ficar preso naquilo ali, querendo sair, mas não sai. E quando vocês reconhecem, parece que vocês ficam livres. Ok, eu sinto isso. De verdade. Não queria, mas eu sinto. Por que eu estou sentindo isso? Comecem a se questionar. Comecem a trazer clareza para isso, para a forma como vocês pensam, para a forma como vocês sentem, como vocês enxergam as coisas. Principalmente essas situações que a gente faz um movimento de fuga. Quando vier algo que vocês reconhecem, olhem e tragam clareza. Vão questionando até começar a chegar em conclusões. Vocês vão perceber que normalmente são movimentos de medos. Medo de não ser reconhecido, medo de não se sentir competente, medo de ser humilhado, medo de não ganhar o carinho, o afeto das pessoas. Então, quando a gente reconhece o que a gente sente, a gente fica livre para ter mais poder, controle sobre os nossos comportamentos. Porque a gente não faz esse movimento de fuga. Esse movimento de fuga nos envolve numa emoção e a gente vai negando, mas a gente vai ficando naquilo ali. Quando a gente fica livre, a gente começa a ter mais consciência sobre as nossas escolhas de comportamentos, sobre os nossos pensamentos. A gente admite, mas a gente vai conseguindo, aquilo ali vai melhorando. E vocês vão perceber que tudo tem a ver com vocês mesmos, tudo tem a ver com a gente mesmo. A gente olha pra fora, a gente olha para as pessoas, para as situações, mas tudo reflete algo que está aqui dentro. E a gente precisa trazer para a consciência, para se libertar um pouco de algumas dinâmicas que a gente vive inconsciente que nos prendem e que nos impedem de chegar mais longe, que nos impedem de viver aquilo que a gente gostaria de estar vivendo. Então, era sobre isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, esse meu entendimento dessa dinâmica que muitas vezes a gente vive de forma inconsciente sem perceber. Então, daqui pra frente, presta atenção, esteja atento. A partir do momento que você perceber que está incongruente algo que você está sentindo e que você está querendo expressar, reconhece, para de negar, reconhece para ti mesmo lá no fundo, por mais difícil que seja. Tu vai ver o quão libertador isso é para você conseguir conquistar aquilo que realmente você está buscando e se dedicando para conquistar, certo? Um beijo grande e um lindo dia para todos vocês.